Bem-vindos ao RaízCast, o 8º episódio, mas o 4º episódio aqui em São Paulo. Lugar Nós bom. estamos, RaízCast Pro, agora a nova versão, ele tem estúdio aqui em São Paulo, tem estúdio lá em Santa Catarina, Floripa, tem estúdio na nossa TV, na RS Play, lá em Porto Alegre, que é a base, a matriz do programa, que vai na Claro, né? Canal 524, domingo, sempre, horário nobre. Mas eu quero iniciar e dizer para vocês, todo o nosso RaízCast, ele é uma aula, eu repito isso sempre, é uma aula, é um doutorado pros empresários. Foi esse o objetivo que eu queria aprender muito e o RaízCast eu tô levando também conhecimento para as pessoas. E preparem-se, porque eu fiz umas anotaçõezinhas muito importantes que eu quero dizer o seguinte, muitos empresários cometem o mesmo erro. Eles acreditam que o problema de vendas resolve contratando alguém bom. Pô, peguei um cara bom aqui. Aquele vendedor estrela, sabe o vendedor estrela que é bom? Um gerente comercial qualificado, alguém que resolve por um tempo. Por um tempo ele resolveu. Até que essa pessoa resolve sair. E quando ela sai, junto sai toda a inteligência comercial do negócio. O script, o processo, o relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre isso. Perfeito. Sobre o porquê o dono precisa assumir o comando comercial antes de delegar. A venda não é dom. Venda é método, é técnica. Quando o dono não domina o processo comercial, ele não consegue treinar. Não consegue corrigir, não consegue escalar. Ele vira refém de pessoas e pessoas mudam, saem, trocam da empresa, mas processo fica. O papel do dono não é vender todo dia, é desenhar o sistema que vende todos os dias. Perfeito. E para nós entrar nesse tema antes disso, tem uma coisa que eu não mudo no meu programa. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Maravilha. E antes até de eu me apresentar, eu queria complementar o que você falou aqui, que não é só o vendedor levar toda a inteligência comercial do negócio dele. E se ele levar essa inteligência para o concorrente dele? Como que vai ficar a sua empresa nesse momento? Cheguei a quase detonar aqui, porque eu tive esse... Mesmo eu sabendo, eu treinando, eu dominava tudo, eu tive o cara que ainda saiu e levou. Então é muito importante isso. Isso é muito comum, principalmente nas pequenas empresas e algumas médias empresas com faturamentos bacana, como a sua empresa tinha o faturamento. E quando você perde um gerente ou propriamente um vendedor que tem aquela carteira recheada e ele sai do seu negócio, e isso pode acontecer. Existe esse... É um fato, né? As pessoas trocarem de lugar para trabalhar, trocarem de emprego. E aí, quando leva toda a sua inteligência, ainda leva para o seu maior concorrente, isso pode te levar às ruínas, né? Ao caos. Tá? Mas antes de eu continuar, vou dar um contraponto, eu quero ter presente. Eu sou Paulo Calíquio, eu sou CEO e diretor comercial e sócio também da Unilucro, que é a universidade corporativa, né? Uma universidade empresarial. Ou seja, é treinamento de empresários e as equipes dos empresários para que essa empresa rode, né, de maneira organizada e estruturada. E a Unilucro, ela foi fundada pelo meu mentor, né? Que hoje é meu sócio, que é seu mentor também, que é o Conrado Adolfo. Então eu tenho maior prazer, maior satisfação, maior honra, né, de ser sócio hoje do Conrado e da Renata Pontes, nesse projeto tão lindo que é a Unilucro, que é levar, né, o conhecimento, né, para esses empresários terem e estruturar suas empresas e trabalhar e ter. E o privilégio hoje de quem está no ecossistema ter a Unilucro como parceiro e ser a plataforma de ensinamento baseado para o pessoal do ecossistema. Maravilha. Para nós é um privilégio gigante. E para mim também, e tenho certeza que para a Unilucro, para o Conrado, é um privilégio nosso de ter o seu convite aqui para fazer parte. Eu fiquei muito agradecido e fiquei honrado com o convite, Rodrigo. E nós vamos agora trazer ensinamento para o pessoal. Show. Nós vamos ver Agora o homem vai entregar para nós. Eu vou sugar o máximo dele. Vamos lá. Mas eu quero te dizer o seguinte. Vamos falar de um cenário comum.
O empresário cresce, contrata um vendedor bom, esse vendedor performa, o dono sai do comercial. Uhum. Qual é o problema disso? Então, antes até eu queria só pontuar, né? Quando o dono... eu vou voltar um pouquinho antes. Bora, vamos lá. Vou dar um exemplo de um engenheiro formado, um dentista, um médico. Ele se forma na faculdade, ele é um técnico. Do que ele não aprende a gerir a empresa lá na faculdade. Ele não aprende a vender na faculdade. Ele aprende a exercer a profissão que ele foi formado. Então, quando ele vem para o mercado, vamos supor, para ficar mais simples, um dentista, ele começa até a trabalhar em alguns consultórios de amigos ou alguma outra empresa, ele começa a performar bem, começa a ter alguns clientes que gostam dele, tem os parentes, e aí ele fala, vou montar o meu consultório. Aí ele vai, tira lá, vende o seu carro, as economias, faz um empréstimo bancário e ele monta um escritório lindo. O consultório maravilhoso. Aí aquele consultório bem bonito, a recepção luxuosa, os equipamentos que são caríssimos, ele monta. Ele vai lá, contrata a recepcionista e ele coloca lá, abre o Instagram e coloca o anúncio, faz a fachadinha do consultório e começa a trabalhar. Começa a vir parentes, começa a vir amigos e alguns indicados. E ele vai crescendo. Tá legal. Só que chega um momento que ele bate um teto. Essas indicações ele não vai crescer mais e os amigos também já não tem tanto amigo assim para conseguir fazer o fluxo do consultório. E ele começa a não conseguir atingir um número ali de faturamento que ele gostaria. Aí ele vai atrás do quê? De um vendedor. Porque ele não sabe vender. E quando ele vai atrás desse vendedor, ele coloca lá para trabalhar, ele não tem processo. E aí ele contrata, o vendedor, num primeiro momento, não performa. E ele já põe dinheiro para contratar, depois para mandar embora. E ele começa a ter, digamos ali, um certo limite financeiro. E quando ele acha um cara bom, pode acontecer isso que a gente conversou no começo. Em algum momento ele sai e esse vendedor esse vendedor leva a inteligência dele e ele perde tudo de novo. Então, não cuidar das vendas, não cuidar do setor comercial e não aprender a vender pode ser o início do fracasso do negócio dele. Ele não precisa ser o melhor vendedor. Não precisa. Mas ele tem que saber como vender. Ele tem que entender o processo para ele poder cobrar. Porque senão, qualquer conversa do vendedor ali pode iludir ele de que o negócio está acontecendo da forma certa. E é impressionante, isso acontece muito, né? Porque sabe que eu estava conversando na outra gravação e estava falando justamente ela da área de saúde, falando dos profissionais. A maioria hoje do profissional da área de saúde, ele não se vê como um empresário. Não. Eu tive uma pessoa que quando terminou o eco aqui, ela chegou para mim, Rodrigo, eu até contei no outro programa lá, eu acho que eu estava equivocada no eco. Eu digo, por quê? O que tu faz? Não, eu estou construindo a minha mentoria, eu sou da área de saúde, estou construindo a minha mentoria, mas eu estou focada para mentoria. E eu sou da área de saúde. Eu digo, beleza. Tu quer fazer o quê? Não, a mentoria, estou entrando na mentoria. Eu digo, tu acha que quem está em mentoria é o quê? É mentor? Mas mentor é o quê? É empresário. Porque tu entendeu que tu tem o seu CPF e o teu CNPJ. É a mesma coisa que acontece clínica com os médicos, eles não entendem, né, que não é o CPF, é o CNPJ. E aí vem toda essa estruturação que tu tá falando. Exato. Não só financeiramente saber, mas posicionamento, gestão. Exato. E aí eu falei para ela, tu tá no lugar certo. Tu só não tá enxergando que tu é uma empresária. E se tu começar, tu tá no momento certo, começa certo. Porque vai ter as pessoas que já passaram por tudo isso que vão te orientar nesse caminho. É a farmácia que tu precisa. Exato. Todos os remédios que tu tem estão na prateleira, que tu vai precisar, tá aqui. A dor, quando te der, tu vai ali e busca o remédio que tu precisa. Isso. Tá no ponto certo. E o diretor, o dono, né, o empresário, ele tem que saber o que tem que ser feito. Como que vai gerir o departamento comercial dele? Como é que ele vai contratar? Como é que ele vai liderar esse profissional? Como é que ele vai fazer o acompanhamento? Como eu falei, ele não precisa vender. Ele não precisa ser o melhor vendedor, mas ele tem que saber como vende. Então isso é muito importante. É isso aí.
O problema é que a inteligência não fica na empresa, né? A gente tá dizendo aqui, ó, a inteligência não fica na empresa se tu tem o cara que ele é o cabeça, ele que tá montando e não deixou estruturado. Ela fica na cabeça da pessoa que foi embora. Exato. Agora, Paulo, eu quero saber uma coisa. Nós falamos, batemos muito sobre isso, a inteligência. Porque, sabe, falando aqui na questão Conrado, que eu vi muito ele falar aí no digital quando eu comecei a crescer, porque eu entendi uma coisa. Quando eu saí de ser um empresário, apenas um empresário, me transformar em mentor, e eu saí do ramo da solar e foquei no ramo da tecnologia. Sabe que eu entendi uma coisa? Que quando tu sai de um negócio, que eu era o cara conhecido do negócio e sabia tudo do negócio, eu entro num negócio novo e no ramo da mentoria, e eu achei que eu seguiria no mesmo processo que estava aqui, e sabe qual foi a lição que eu entendi, que o insight que eu tive quando o Conrado falou? Eu faço tudo, aprendo tudo para treinar minha equipe. Cara, dali quando aquele insight eu comecei a estudar das 6 da manhã às 8 da noite, tudo sobre o digital para poder fazer a contratação. Exatamente. E é isso que eu quero que tu fale sobre isso. Essa base que vocês têm lá atrás, o conhecimento da Unilucro, sobre isso que o Conrado fala para nós, sobre... tu tem que estudar, é tu que tem que fazer, tu que tem que testar a coisa. E quando a gente sai de um negócio, aí eu tive isso. Eu saí de um negócio que eu era o cara, quando eu entrei no novo eu me senti um estagiário. Fala para nós essa visão para o empresário, principalmente esse treinamento, nessa área, que ele tem que entender isso. Tem alguns gurus aí falam que o empresário tem que delegar, né? Ele não pode, ele tem que sair da operação e trabalhar somente no estratégico. Eu discordo, não é nem um pouco, eu discordo muito. Eu também. Porque nós aqui hoje, nós estamos na operação, nós estamos trabalhando. Então, a operação faz parte do dia a dia do empresário. Ele tem que entender da operação. Então, e aí trabalhando em cima do que você está falando de aprendizado, você tem que buscar por conhecimento. O que você aprendeu até hoje te trouxe até aqui. Para te levar para um outro nível, esse conhecimento que te trouxe até aqui não vai te levar para o nível seguinte. Então, você tem que buscar por conhecimento, buscar E o que é o papel do mentor? Aí entra a parte da mentoria. O mentor, você vai buscar aquela pessoa que já atingiu o que você está buscando atingir agora. Por isso, mentor de negócios. Então, se você quer ter sucesso, por exemplo, aumentar as vendas da sua empresa, então você tem que buscar uma mentoria ou um mentor que já teve resultado, que vai mostrar. Então, o papel nosso lá dentro, por exemplo, da Unilucro, é dar essa capacitação para o pequeno empresário para que ele consiga gerir o time, né? A gestão comercial, a gestão de todo, não só do comercial, todos os departamentos, para que ele consiga trabalhar com processo estruturado. Eu falo o seguinte, mudando um pouquinho mais dentro, um exemplo, tá? Por que a Disney, tudo é perfeito na Disney? Porque ela tem processo. Mas como assim? Todo mundo segue processo do nada? As pessoas são treinadas. A Disney tem uma universidade corporativa Disney, dentro da Disney. A pessoa, para começar a trabalhar na Disney, ela estuda, pelo menos naquela universidade, uns 2 meses, para entender processo por processo. Então, quem já foi na Disney sabe o tamanho do cuidado que eles têm com a experiência do cliente lá dentro. Então, e agora, tudo isso foi o quê? Treinamento. E é muito detalhado, né? Detalhado. Porque quando tu entra lá, e olha o que eu observei, quando tu chega na Disney, a primeira coisa que tu encontra, o que é? Cara, um paredão, um negão de 2 metros gigante parando para dizer assim, aqui tem segurança. Pra você já ir tranquilo. Exatamente. Aí você compra o seu ingresso, você vem na portaria, nota-se pessoas mais velhas. Porque, na verdade, no ticket, pessoas novas, né? A entrega. Quando tu passa a recepção, pessoas mais velhas te remetendo ao vô, à avó, ao carinho. O carinho, né? Que aí tu já entra pro ambiente da Disney. E é isso. Eles trabalham com a universidade corporativa para treinar os seus colaboradores para entregar o máximo na experiência do cliente. E eles têm essa condição. A Ambev tem a sua universidade corporativa, a Coca-Cola, enfim, as grandes empresas. Aí as pequenas empresas ou o empresário que está começando agora, ele tem condição de montar uma universidade corporativa? Não tem.
Então, por isso que ele, muitas vezes, treina do jeitão dele lá, contrata a pessoa e fala, ó, é assim que funciona, vai lá e pode começar. E aí, onde vem o papel da Unilucro? Ser a universidade corporativa das pequenas empresas. Para que eles tenham um treinamento de vendas, tenham um treinamento de gestão de pessoas, tenham um treinamento financeiro, ou seja, tudo que uma grande empresa tem acesso dentro da universidade corporativa, a Unilucro leva isso para que o empresário possa treinar toda a sua equipe e também ele também se capacitar para trabalhar e ter a melhor experiência, vender mais, entregar com melhor qualidade, tudo, né, para a empresa prosperar. Sabe que tudo isso que a gente vem falando, eu tenho uma anotação da passagem aqui, que quem me ajuda a fazer uma programação é a minha IA, né? Eu programei ela. É a tua IA, né? Tu viu que 1 minuto ela acabou de fazer. Essa aqui é a minha IA exclusiva do Raizcast Pro. E olha, dentro do papel ali que nós falamos, existe um papel que muda tudo. O dono como diretor comercial. Isso. Não é microgerenciar. É estruturar. É definir o processo, é padronizar a abordagem, é criar previsibilidade. Quando o dono assume esse papel, ele consegue treinar. Consegue Exatamente. corrigir, consegue substituir e consegue escalar. Perfeito. Pontos, assim, obrigatórios para entender. Processo comercial documentado, script de abordagem clara, indicadores de venda, treinamento contínuo, cultura comercial dentro da empresa. Vendedor bom é importante, mas sistema forte Pronto. é insubstituível. Exato. O que tu me diz? Eu digo que o diretor comercial, ele tem que ter rituais. O que é o ritual? Como que esse sistema vai funcionar? Não adianta também ter um sistema lindo e o diretor não cuidar que esse sistema funcione. Então, o ritual vai fazer muita diferença. Como que ele vai acompanhar o time comercial? Como é que ele vai medir os números desse setor comercial? Aleatoriamente, uma vez por mês? Como é que ele faz a reunião, por exemplo, 1 a 1 com o seu vendedor, para entender o momento desse vendedor, entender o que está acontecendo, o que está travando, o que pode ser melhorado? Ele tem um ritual de reunião 1 a 1 semanal com esse vendedor? Ele tem um ritual de toda segunda-feira olhar todos os números, na verdade isso tem que ser diário, olhar todos os números do comercial, quantos leads chegaram, quantos foram abordados, quantos leads foram qualificados, agendados, feito a negociação e quantas vendas foram feitas. Ele tem um trabalho de metas, que eu quero até abordar sobre meta de vendedor e trazer aqui um ensinamento talvez, para mudar o contexto do que é uma meta, tá? Mas eu falo, se o diretor comercial não tiver ritual, esses rituais, né, vamos dizer assim, ou seja, tiver processo, ele não atinge, ele não vai performar, mesmo que ele tenha um sistema pronto. Ele precisa fazer o acompanhamento 1 a 1, ele tem que saber o papel dele dentro do comercial. Vamos falar sobre meta. Legal. Me interessa muito agora aprender e eu acho que quem está ouvindo e nos ouvindo aí quer saber. Meta. Meta. O que eu falo, o vendedor tem que ter meta. A empresa tem uma meta, né? Você vai calcular... Isso é obrigatório em qualquer empresa? Precisa colocar meta? Precisa colocar meta. Mesmo que seja o vendedor que venda coisinha pequena, não. Tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta. Você tem que ter um caminho. Você tem que ter uma direção. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Correto? Então você precisa ter um ponto para alcançar. Só que o detalhe é o seguinte, lógico que você como dono da empresa, com o financeiro e tal, você tem uma meta da sua empresa. Eu preciso faturar tanto, ou eu quero faturar tanto para crescer tanto. Ok, esse é o teu, esse é o da tua empresa. Isso te interessa, mas sinceramente, para o vendedor isso não faz a menor diferença. Não adianta você chegar para ele e falar assim, ó, a sua meta é 100 mil esse mês, porque a empresa precisa. Para ele vai concordar contigo, porque você é o chefe dele, vamos dizer assim, mas você não vai atingir o coração dele. Onde que você vai atingir o coração dele? A meta é do vendedor. Qual é o sonho desse vendedor? O que ele quer daqui 12 meses? Aonde ele quer estar? O que ele quer ganhar? Senta com o seu vendedor, entenda a vida dele, qual é o sonho dele, e dentro do que ele trabalha com as metas, e aí nós vamos organizar a meta dele para ele atingir o sonho dele.
E não é... O sonho é o quê? É o que ele vai ganhar mais, são as comissões. Vamos organizar aqui então, porque sonho... o dinheiro faz parte do sonho. Para realizar os sonhos, precisa-se de dinheiro. Quero levar o meu filho para Disney, minha filha para Disney. Vai precisar de um valor. Quero comprar uma casa, quero dar uma condição melhor para minha família. A gente falou muito de Deus, falou muito de família ali. Você vai precisar estipular algumas metas e ali você buscar alcançar. Então, quando eu sento com o vendedor e entendo o sonho dele e sento com ele, traço a meta dele, aí eu uso a minha empresa como mecanismo para ele atingir o sonho dele. Se você realizar esse tanto de venda mensal, você vai ganhar tanto, vai ganhar mais um bônus e isso vai te dar X valor acumulado no final do ano que você vai poder realizar o seu sonho aqui esse ano ou vai acumular o dinheiro para realizar o sonho daqui 2 anos. Então, não é a forma de traçar metas, não é o que a empresa precisa, é em cima do sonho do vendedor. Aí ele vai lutar com unhas e dentes, como falam, né? Para alcançar a meta. E principalmente um trabalho em cima das pessoas, né? Porque hoje todo mundo está passando por esse problema, por tudo na cabeça, a questão e esse foco. Você vai relembrar o sonho dele toda hora. Agora, e o teu sonho? Como é E outra, né? Pessoas vão passar por problemas e tu vai estar ali como líder, levando e lembrando ela, tu tem um sonho, cara, bota isso aqui porque o teu sonho tá aqui, o teu objetivo tá aqui. Por isso que é importante a reunião 1 a 1, toda semana com o vendedor. 10, 20 minutinhos para relembrar o sonho e corrigir a rota. É isso. Muito bom. Empresa sem inteligência comercial própria vive refém de pessoas, né? Sim. Concordamos. Pessoas passam, pessoas ficam. Quem domina o processo domina crescimento. Quem terceiriza o comando, terceiriza o futuro. Terceiriza o futuro, verdade. Venda precisa morar na empresa, não na cabeça de qualquer um. Concorda com isso? Nem na sua. Nem na sua. Nem na minha, né? Tem que estar no papel. No processo. No processo. Tem que estar escrito para qualquer um chegar e saber. Exatamente, porque a partir daí, nós falamos, né? Vendas é processo. Então, se você... um detalhe. Eu gosto de treinar vendedores júniors. Eu gosto de contratar uma pessoa sem experiência e eu treino ela dentro do processo. Em 15 dias a um mês ela está vendendo igual um vendedor que já está há 6 meses dentro da empresa. Agora, eu preciso ter esse comportamento de pessoas que querem crescer, que tem sonho e que quer realizar os sonhos. Então, isso é super importante. Você coloca as pessoas dentro do processo. Agora, coloca as pessoas certas. Então, você também tem que aprender a contratar da forma certa. Quais são as maiores dores dos empresários hoje que chega lá para vocês? E vamos colocar aqui para o pessoal, porque geralmente eles acham que empresário maior não tem dor. Tem também. Vamos colocar dos empresários maiores, Paulo, que já passaram por lá e a tua convivência. Quais as maiores dores dele hoje como empresário e principalmente no departamento de venda? Formação de equipe de vendas, formação de profissionais de venda. Eles não conseguem, retenção, acho que é a palavra certa, não conseguem ter retenção de uma equipe de alta performance. Começa, algum tempo depois, nem muito tempo, essa pessoa não performa e essa pessoa acaba saindo. Ou o empresário acaba mandando embora por falta de produtividade, ou a pessoa mesmo pede a conta. Então, o desafio maior desses empresários é no processo de contratação e treinamento desse vendedor para ele performar. Esse é o maior desafio. Dentro do processo de venda, sob processo de venda, a empresa pequena, a empresa que fatura lá 50 mil, 100 mil por mês, qual é a maior dor dele? Eu digo também que a maior dor dessas pequenas empresas é o dono ser o técnico e ele faz tudo. Então aí ele não consegue focar, por exemplo, em treinar a equipe comercial dele. Ele não consegue fazer com que as vendas ele não tem um aumento de vendas porque ele não consegue treinar a equipe e fazer o acompanhamento. Às vezes até o treinamento ele consegue ali explicar como é que funciona, mas o acompanhamento do dia a dia ele não consegue. Eu tenho uma previsão futurística aqui que diz assim, e até porque esse ano é o ano Copa do Mundo, eleição, esse ano é o desafio do empresário. Eu digo que o ecossistema, a farmácia do ecossistema chegou na hora certa, né? Porque o empresário vai passar vários vírus que vai acontecer atrapalhando o negócio esse ano, e o ecossistema vai ser a farmácia para o cara ter os remédios na prateleira. Tá tudo lá, tá entregue lá. Por isso que hoje é 20... Hoje são 21 de janeiro. 21 de janeiro.
não dá para esperar. O primeiro semestre é o que a gente tem que alavancar as vendas. E fazer essa aceleração. Acontecer no primeiro semestre. O mercado ele vai ficar muito competitivo, mais profissional. Empresas com processo comercial sem processo, elas vão sofrer, isso é, né, dado. Principalmente por causa do feriado, por causa de tudo que vai acontecer. Ela vai precisar venda, ela vai precisar gerar. Os negócios com método vão dominar, eu tenho certeza. Né? Negócio com método estruturado. O futuro não é de quem tem o melhor vendedor. É de quem tem o melhor método. Perfeito. É isso. Então, eu acredito, o futuro não é quem tem o melhor vendedor, o futuro é quem tem o melhor método ou processo. Exato. E o papel do dono é muito importante nisso, de fazer esse acompanhamento, de deixar essa metodologia realmente ser a cultura da empresa. Eu acho que a palavra é essa. Você tem que aculturar seus colaboradores a seguirem todo o processo. Em 1 minuto, qual a tua mensagem que tu deixa? Bom, eu digo que se você, empresário, quer crescer, escalar o seu negócio, não terceirize o seu departamento comercial. Busque busque conhecimento, busque treinamento, aprenda a lidar, principalmente gerir pessoas, porque vendas é gestão também de pessoas, né? Liderar um departamento comercial. Então você precisa buscar por conhecimento para dominar o comercial e a partir daí você controlar e comandar o comercial de alta performance. Você tem que sempre buscar a alta performance. Eu acho que... E não é o vendedor de alta performance. Acho que eu deixaria a minha frase assim: busque ser um diretor comercial de alta performance do seu negócio. Pesado, né? Bateu lá na... Tem que pensar nisso. E é bom esse pensamento aí. Principalmente as empresas pequenas, né? Pequenas e médias empresas, que o cara... A equipe é pequenininha. A gente gosta de terceirizar a culpa, né? Exatamente. Olhe para dentro. É isso aí. Eu vejo que o cara... Essa dificuldade do pequeno empresário, ele vai precisar enxergar e olhar para dentro, sim. Perfeito. Se você realmente... Eu sempre digo para as pessoas, se você quer realmente assumir o comando e se posicionar como empresário e entender sobre a inteligência para aumentar o seu tempo, o código raiz é a solução extrema. Agora, se você quer caminhar com líderes, estruturar um crescimento, transformar num diretor do nível que nós falamos aqui, o ecossistema é a mesa. É ali que vai entregar tudo. Aqui a gente não terceiriza o futuro. A gente cria, governa. Muito obrigado pela tua participação. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes com aquela velha frase: fiquem com Deus.